Pessoal, boa noite. Voltei porque meu Instagram, não sei, deu problema. Mas vamos dar início então. Vou tentar adicionar de novo a convidada, porque para adicionar ela e para mim deu que eu tava sozinha aqui na tela. Vamos ver se agora vai entrar direitinho. Aê, agora foi. Boa noite, Mário Perrengue, né? Bem, Normal de Instagram de todo dia. Nossa, esse Instagram. Eu entrei, eu tava falando e a tela não deu tela dividida é, para mim. bem, mas aí ficou, depois eu caí, depois. Aí eu acho que você caiu também. Caí porque não dava erro quando eu tava enviando o convite para você, mas tudo bem, não tem problema. Deixa eu só perguntar aqui pro pessoal como que tá o som aí para vocês. Deixem aí para poder saber se o som tá bom, se eu tenho que aumentar, abaixar. Mandem aí nos comentários. Hoje a minha convidada é a Mari Morgado. Ela vai estar contando aí um pouquinho sobre ela. A gente vai estar conhecendo. Para quem não segue a Mari ou já conhece, aproveita, tem a interrogação aqui embaixo que você pode estar mandando uma mensagem aqui para ela. Aproveita, tem os coraçõezinhos também para você prestigiar ela, para poder o Instagram também mandar essa live para mais pessoas também para acompanharem aqui. Ah, tá ok. Então, obrigada, Érica. Então, Mari, fica à vontade para se apresentar, para contar aí um pouquinho sobre o que você tiver vontade, é o que eu falo. Vamos lá, então. Boa noite a todos e todas. Já são aí 7 horas da noite, né? Então já dá para falar boa noite. Roberta, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui no meio de tanta gente empreendedora, como você estava falando, que é a maioria do seu público, né? Mulheres, pelo que você comentou, que é a maioria, mas tem os homens aí também, guerreiros e guerreiras, né? Tentando sobreviver nessa selva de pedra com pandemia que a gente virou, né? Tempos de muita loucura e gente assumindo seus sonhos, entrando no empreendedorismo e seguindo a vida. Então, meu É muito verdade. prazer estar num canal com um público desse e espero que eu possa agregar e principalmente inspirar pessoas para entrar de vez aí nessa empreitada. Ah, Bom, legal, obrigada. O prazer é nosso, porque é o que eu falo, cada dia uma empreendedora a gente aprende, a gente troca experiência e é um canal aberto para a pessoa também se divulgar, né? Então, é algo que às vezes a gente fala assim, nossa, tem um profissional, tem algum produto, e de repente a gente não sabe, e conhecendo a pessoa, você fala assim, nossa, que bacana, ou então passa a conhecer sobre alguma técnica específica que você nem imaginava, e você fala, nossa, que interessante. Então, eu falei, aqui é um pouco de tudo. Mas obrigada por ter topado, porque abrir e tirar esse tempo para poder conversar, eu falo para o pessoal, parece bobeira, mas é muito necessário, é bem importante, porque às vezes ajuda a pessoa para alguma coisa específica que às vezes ela não fala. Então, ela assistindo, ela absorve de uma maneira que às vezes ela fica quietinha ali, mas vai fazer alguma diferença para ela. Então, obrigada por ter topado e é um prazer. Fica à vontade para poder começar. e é lógico que a gente não pode deixar de agradecer também a Érica, né, que me convidou, que me falou do seu perfil. A Érica, eu conheço ela há muitos anos, né? A gente estudou juntas no primário, primário? Não, no ginásio. E ela comentou do seu perfil e aí a gente, né, se encontrou e deu match. Ai, que legal. Ah, isso é bom. A Érica, sou suspeita para falar, os nossos filhos estudam junto na mesma sala. Então, nossa, é muito bacana. A gente troca de tudo, né, Érica? A gente se vê quase todo dia e é muito bom, porque eu falei para ela, precisava de uns contatos de uma mulherada aí top pra gente trocar um pouco de tudo. Ela falou, eu tenho várias. Eu achei ótimo. Certo. Bom, vou contar um pouquinho da minha história e aonde que entra essa questão do empreendedorismo e onde que talvez a gente possa trocar ideias junto com o pessoal que está já até colocando aí uns oi pra gente. Célia, uma gracinha, Érica, já deixei meu beijo. Então, vamos lá. Bom,
minha vida possivelmente começou com a de muitas pessoas aqui, né, na década de 70, então a gente está falando de um pessoal aí que não vou falar a data certa, mas já passou dos 40, ó, faz tempo. Eu também, aqui, ó. Eu acredito que nós, uma geração que a gente viu o florescer da internet, né? E que é um antes e depois, né? A nossa vida mudou completamente, né? A gente vem de uma época de ir para a escola, de depois voltar para casa, fazer lição de casa e brincar um pouquinho na rua, tá sempre junto com os amigos da escola ou da rua, e hoje em dia é outro mundo, né? É outra vida. E por ter tido essa educação que nós tivemos de ficar muito na rua, com amiguinhos, e não tinha internet, né? Não tinha, a gente não... Perguntavam pra gente o que a gente queria ser quando crescer, a gente não tinha muita ideia, né? Não tinha esse poder de navegação que tem hoje, né? Que o professor já estimula o estudante a olhar na internet, conhecer as profissões. Hoje em dia já tem gente, já tem criança influenciadora, né, no YouTube. Na nossa época não tinha isso, né? Então a gente ia meio que pelo que a gente gostava na escola, que nem eu, gostava de humanas, né? Eu sou péssima em matemática, sou física, eu tive bons professores que me ajudaram, mas química eu era uma desgraça também. Eu era de eu era das letras, do português, do inglês, da história, geografia, era isso que eu gostava, que eu curtia, eu ia bem sem ter muito esforço. E aí isso começava a dar o rumo pra gente, né? Lá nos anos 90, 80, o rumo nosso era esse, o que a gente se dá muito bem. E aí eu fui seguindo o caminho do que eu me dava muito bem. E aí as influências da educação contam muito, né? Minha mãe foi professora durante muitos anos, meu pai trabalhou em escritório, CLT, com compras durante muitos anos. Então as influências acabam contando muito, né? Então eu tinha uma mãe que tinha um contato com pessoas e eu tinha um pai que não tem os dois, né? Graças a Deus os dois são vivos. Só que eles são aposentados. Mas na época eu tinha um pai que tinha aquela vida de escritório, que saía todo dia de manhã, né? Naquela época, terno, então todo alinhado. Então eu comecei a me identificar com essas questões, introjetar essas questões, e obviamente eu fui por um caminho semelhante, né? E aqui, gente, já deixo até uma dica também, que muito lá para frente, tudo que a gente introjetou aí de pai e mãe pode ser um problema, porque de repente não é isso que você quer algo diferente, só que você tem aquelas introjeções que você fez da sua família, e depois para ir contra tudo isso, né? Tem família que tem pessoas que crescem no meio de pai, mãe, familiares, dizendo, não, vai ser médica, vai ser professora, vai ser advogada, né? Verdade. Não tem uma influência do tipo assim, não, vai ser uma empreendedora, vai montar uma brigadeiria, ou vai vender produtos na internet. Não tem isso, né? Assim, por quê? Porque tem uma insegurança envolvida que o pai e a mãe geralmente não quer que seu filho viva numa insegurança. Então, na minha época, né, mais de 40 anos atrás, ser CLT era imprescindível, porque é o que dava a garantia. Então, eu acabei seguindo esse caminho e caí na psicologia. Fui fazendo lá como era antigamente, né, o primário, o ginásio, o colegial. Eu cheguei a cursar 1 ano de administração, mas não gostei, odiei. Falei, nossa, o que eu estou fazendo? Deus me livre. Não, aí eu mudei e fui para psicologia. Confesso que eu tinha uma queda pela psiquiatria, né? Eu pensava em trabalhar em hospitais psiquiátricos, eu tinha uma queda por isso. Mas aí tinha que fazer medicina. Para fazer psiquiatria, tinha que fazer medicina. Cheguei a prestar os vestibulares, não passei também. Então, lembra que eu falei química, física, matemática? Como faz, né, no vestibular para você tirar nota de química, física e matemática?
Mas a vida me levou para a psicologia, né? O caminho que eu fiz foi via psicologia. Sou apaixonada, apaixonada. Foi um curso que foi assim para mim, parece que começou e acabou. E não, né? Porque são 5 anos com aulas aos sábados, então muita dedicação, muito investimento, né? Quando a gente fala de empreendedorismo, eu penso que o empreendedorismo passa também pela questão dos estudos, né? Você vai resolver vender alguma coisa, você precisa estudar aquela alguma coisa, né? Você Sim. precisa estudar o que você está fazendo, o público para o qual você vai atender. Você precisa estar inserido. Não dá para cair de paraquedas. Vou cair de paraquedas, ligar lá para Roberta. Roberta, como que eu faço para começar a vender esse produto? Mas, você conhece esse produto? Não conheço muito bem, vou começar agora. Não, eu penso que o empreendedorismo passa pelo caminho do estudo também. E, no meu caso, a princípio, passou pelo caminho da psicologia, onde foram muitos anos aí de investimento em estudos, para depois seguir numa área de recursos humanos. E por que recursos humanos? Porque durante a faculdade de psicologia, eu precisava começar a me inserir no mercado. Eu trabalhava, mas eu não trabalhava com a psicologia. E pensei, né, não dá para eu ficar trabalhando e trabalhando uma coisa e estudar outra. Eu preciso, né, juntar as duas coisas. Bonito. Sim. Exato. E aí foi quando eu fui procurar estágio, que é o caminho mais natural, né, de quem está fazendo faculdade, ingressar pelo estágio. E aí o meu estágio foi em recursos humanos. Eu entrei numa multinacional na área de recursos humanos, tive uma oportunidade de transitar por todas as áreas, né? RH é uma área muito complexa, tem várias. Então, tive a oportunidade de transitar em várias caixinhas, e de lá para cá se passaram aí mais de 20 anos. Então, mais de 20 anos na área de RH, o qual eu tive que ter muita dedicação também, porque o tempo muda, os recursos mudam, as ferramentas mudam, e, gente, as pessoas mudam, né? Hoje eu tenho visto muita gente falando assim, no meu tempo não era assim, no meu tempo. Mas, gente, o nosso tempo é agora, né? O nosso tempo é agora, então a gente tem que estar linkado com tudo isso que está mudando, né? Sim. Com todas as formas de se existir nesse mundo, né? A gente conhecia uma forma, que era aquela lá dos nossos amigos de infância, do trabalho. Hoje em dia é outro mundo, né? Hoje em dia a internet abriu portas. Então, de se desvincular um pouquinho da regrinha, sabe? Do quadradinho. Era assim, na minha época era muito melhor, na minha época, a nossa época é agora, a gente está aqui e agora, né? Então... É questão de adaptação, né? Você tem que se encaixar dentro do que os seus propósitos, né? Qual que é as suas as ideias, tudo isso, porque o passado eu penso assim, nós somos feitos de momentos. Não sei se eu tô certa, tal. Mas essa é a minha linha de raciocínio. Então você tem que se adequar de acordo, porque a gente vai evoluindo como pessoa, como criança, como tudo, né, na vida. E aí você vai traçando o que você quer em cada momento da sua vida. Exatamente. E além de ser momentos, e além de ter que se adaptar, estar aberto, né? A cabeça aberta, ela te abre a possibilidade de enxergar o novo, de enxergar pessoas fazendo coisas diferentes do que você achava que era o possível. E de repente você descobre que tem outras formas de se fazer as coisas, né? E eu segui um caminho muito caixinha, assim, escritório, né? Recursos humanos, que é aquela área que você tem que dar o exemplo. Então foi um caminho que parecia ser muito reto. Até que eu fui chegando ao longo dos 20 e poucos anos de profissão, que eu falei, peraí, uma hora eu vou ter que me aposentar. Ou uma hora eu vou sair do emprego, porque, gente, o CLT é muito bacana, é muito interessante. A gente tem uma segurança, todo mês eu vou receber aquele salário, que é diferente de quem empreende, né, que não sabe se esse mês vai ser bom, se não vai.
é muito bom a questão do CLT, da questão da segurança, mas ainda assim, o emprego, ele é seu enquanto a tua carteira está assinada. Mas aquela cadeira não te pertence, aquela mesa não te pertence, aquela sala que você trabalha não te pertence. E se você for de um cargo executivo, aquele carro não te pertence, aquele celular não te pertence, aquele notebook não te pertence. Da noite para o dia, Sim, você pode perder tudo, né? sim, Então, se você perde o emprego, você perde o carro, você perde o posto, a cadeira, a mesa, sim. o que é que É você tinha. porque muitas vezes a gente, na empresa, como a concorrência acaba sendo também muito grande, a gente acaba virando só mais um número também, né? Fala assim, é mais um concorrendo ao cargo de supervisor, gerente, mais um procurando seu espaço, encontrando seu espaço ali. Então tem tudo isso. E a gente, além de ter tudo isso que a Roberta falou, de ter a concorrência, de repente, a empresa consegue contratar uma pessoa mais jovem para ganhar metade do que você ganha, É, ela vai acabar fazendo isso. Mas de 2 anos para cá, a gente viu algo que a gente nunca imaginou que fosse ver, que foi uma pandemia. Né? A pandemia tirou postos de trabalho no mundo todo. No mundo todo. Muita gente perdeu o emprego por conta da pandemia. Né? E assim, a gente não sabe mais o que pode vir. Agora a gente está vendo guerra. é, Né? Então, a gente não tem, não é uma segurança ilusória, é uma ilusão de segurança. Você tem seu salário lá todo mês bonitinho no CLT, mas você nunca sabe quando ele pode acabar, né? Por conta de fatores que você não controla. Então, eu comecei a pensar nisso, né? Eu falei, eu preciso ter um plano B. Qual que é o sim, plano B? Preciso pensar nisso. E aí, e assim, né? Quando eu vejo pessoas desesperadas, né, que vêm conversar comigo, ou às vezes até eu mesmo falo para mim mesma, parece que a solução cai no colo, né? Parece que a vida ela encontra uma forma de te colocar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, né? E tudo aquilo que você falou que não quero, que não sei o quê, que é só um sonho, empreender, não, imagina, é um sonho, vou guardar esse sonho numa caixinha e vou levar ele pro caixão, é só um sonho. A vida vem e esfrega na sua cara. Não, você tem que cumprir essa missão. E aí, num belo dia, eu recebi um e-mail, estava trabalhando lá no meu RH, na minha caixinha, né, quadradinha, tudo bonitinho, todo dia meio que parecido. Eu recebi um e-mail de um conhecido me chamando para uma palestra sobre depressão para fazer a inauguração do curso de psicanálise de uma nova turma na escola. Aí eu falei, de graça, né? Curso de depressão. Um curso não era uma palestra. Eu falei, eu vou. E ainda passei para vários grupos, para várias pessoas, e fui. E era uma aula, uma palestra sobre depressão pela visão da psicanálise. E aí eu me apaixonei. Eu já sou psicóloga por formação, a psicanálise é um complemento. Aí eu me apaixonei de vez. E qual que é a questão da vida esfrega na cara que eu vou contar para vocês? Antes de psicologia, na faculdade de psicologia, me passava muito pela cabeça fazer uma formação em psicanálise. Para fazer um diferencial, né, entre psicólogo e psicanalista, o psicólogo é aquele que faz uma faculdade de 5 anos, né, e que ele vai atuar nos seus momentos, no seu cenário atual. Você vai chegar lá, olha, eu estou com uma questão com o meu chefe, a gente não se entende, então como que eu posso fazer? Então eu vou falar em termos bem gerais, tá? Se eu fosse me tá bom. aprofundar, que eu ia levar uma live inteira para explicar. Então, ele vai te ajudar no momento atual, a sair dessa encrenca. O Tá. psicanalista vai entender o que essa encrenca com o seu chefe tem a ver com a sua infância. E Hum, a com o seu chefe, possivelmente é um trauma 2. Teve um trauma 1 na infância. Uma relação com o pai, uma relação com a mãe, como que foi? Então, a psicanálise ela vai lá na embaixo, fonte, né? Ela vai na raiz do problema. para a gente arrancar e fazer com que a pessoa entenda que ela funciona dessa maneira. Quando ela encontra alguém, vamos supor, um exemplo, alguém mais autoritário, ela automaticamente remete a alguma questão da infância que teve um autoritarismo e ela bloqueia.
E ela percebendo, enxergando isso, quando ela encontrar com uma outra pessoa autoritária, ela já não vai travar, porque ela resolveu aquela questão da infância. E aí eu me apaixonei, né? E estava indo tudo muito bem, obrigada no curso. Eu já estava me preparando aí para começar o meu empreendedorismo, né? Abrir um consultório de fato e começar a atender nos horários ou vagos, ou calhou de eu sair da empresa que eu estava, então talvez dava para eu já entrar de vez na psicologia. Então eu já estava caminhando por uma questão mais empreendedora, quando de repente veio a pandemia, né? E aí eu acabei entrando numa outra empresa, e aí veio a pandemia, e aí tudo que você planeja para agora não vai ser possível. Você vai ter que entender e vai ter que ter um outro caminho. Aí o que eu percebi? Que, assim, ou você faz um limão com uma limonada tem, né? Ou você faz uma caipirinha, mas enfim, é o que se faça alguma coisa. E aí eu percebi que a pandemia estava facilitando a entrada no atendimento online. Porque para psicólogo, antigamente, você conseguir um certificado para poder atuar de forma online era muito complicado. Eu já tinha tentado no passado, mas era muito complicado. E quando veio a pandemia não teve outro jeito, né? O isolamento foi altamente necessário, então o CRP, que é o conselho que nos regulamenta, facilitou a entrada para o online. E aí sim, comecei a investir nessa carreira, então hoje eu atendo fora do meu horário de trabalho CLT, então hoje eu estou numa transição aí de CLT e empreendedorismo. Via online, né? A gente não voltou ainda 100% para os consultórios, né? Agora eu vou ter que rever essa questão de consultório, de abrir um espaço, de ter um espaço. Então, eu só estou realmente esperando ver se a pandemia aquietou mesmo, né? Agora, Lollapalooza, Rock in Rio, Carnaval, acho que vai ser que teve uma boa aglomeração e a gente ainda não sabe o que vai vir disso. Se isso vai ter um aumento ou não na pandemia. Eu estou torcendo para que não, para que a gente realmente tenha saído, né? Dessa tá vindo aí a 4ª dose de reforço. Eu já falei que se tiver 10, eu tomo as 10, não tem problema. Ai, com certeza, eu também. Então, assim, eu estou rezando para que tenha passado, mas eu acho que essas últimas aglomerações é que vão nos mostrar se realmente já dá para a gente pensar em voltar para o consultório ou não. Mas, de qualquer maneira, eu fui para o online e faço os atendimentos online fora do meu horário CLT. Então, assim, o que eu falo, né, em termos de inspiração? Chega uma hora que a inspiração tem que ser você com você mesma, né? O que de fato eu tô a fim de fazer? Porque muitas vezes a gente cai numa profissão por, né, influência da família, por influência do que gostava na escola, por influência hoje em dia da internet, e você cai e você só vai se dar conta que você não gosta mais disso anos depois. É verdade. Aliás, às vezes não é só não gosta disso, chega uma hora que cansa, né? Cansa. Numa profissão, você acaba cansando. E aí você começa a pensar, poxa, será que não está na hora de rever aquele sonho do passado que eu tinha de fazer isso, de ter isso, de abrir um consultório, ou de, sei lá, trabalhar em casa, né? As pessoas descobriram o home office na pandemia e teve muita gente que curtiu e que viu que dá para fazer, só que aí o que eu percebo? Né? A gente tem um diabinho e um anjinho, né? Tem que fala para algumas pessoas, você está trabalhando em casa? Trabalhar em casa, isso não é trabalho. Né? Tenho amigas que falam que o pai e a mãe falam, mas e aí, quando que você vai arrumar um trabalho? Poxa, mas eu trabalho. É verdade. Né? Eu vou para o consultório, eu trabalho no online. E dá uma impressão que não é um trabalho de verdade. É verdade, porque a pessoa não tem a sensação, porque fala assim, não sai do computador, não sai do celular. Então, eu falei, como que você consegue trabalhar se eu não vejo o resultado, né? Porque
Assim, como assim? Você tá ganhando dinheiro, tá recebendo dinheiro para ficar no computador, para ficar no celular. Estado. E pior que às vezes a gente mesmo não se vê. Por quê? Porque a gente aprendeu. Por que eu contei aquela historinha toda? Né? No meu caso, eu aprendi que trabalhar era você ter que sair de casa todo dia, se arrumar, né? Você sair para trabalhar e pegar um trânsito absurdo e chegar em casa Sim, acabado. Isso era trabalhar. Isso é o que a gente aprende como trabalhar da cultura que a gente viveu, né? E sim. eu estou vendo jovens hoje que, graças a Deus, estão aprendendo que, de repente, não precisa se matar para trabalhar, né? A gente que é mais velho, a gente tem isso de que, nossa, se eu não estou me matando, eu não estou trabalhando. Né? Se Sim. você está ganhando dinheiro no computador, o que a sua família, o que minha família vai pensar? Que eu não trabalho, né? Fico no computador o dia inteiro. Então, assim, são regras e padrões que acho que está começando a chegar a hora de quebrar, porque outras formas de trabalho surgirão. Eu tenho visto artigos que falam que diversos postos de trabalho serão fechados, porque não vai Sim, ter necessidade, não vai ter mais a sim. necessidade. Eu Né? te falo que eu tô passando até um perrengue, te cortando um pouquinho, que meu carro ficou. Já faz 2 semanas que tá na oficina mecânica, e aí o corretor do meu carro, né, de seguros, falou assim: tá com dificuldade de encontrar mecânico, porque essa nova geração, eles não querem. É uma profissão que agora tá tendo pouca procura, porque o pessoal tá indo muito pro digital, eles estão querendo, né, outras formas tecnológicas. Meu filho mesmo tem 10 anos, ele já falou, quero trabalhar com robótica. Tá Mas na cabeça dele decidir. Daí você fala, e o que vai ser? Então vai ser uma geração que daqui a pouco, não precisa ir muito longe, daqui no máximo 5 anos, mandar o carro vai ficar uma fortuna, né, para o mecânico, porque vão ser poucos mecânicos que vão estar lá. Então os poucos vão estar atolados, vai ser caríssimo o serviço, porque ele não vai dar conta, e é, assim vai indo, né? Porque. E aí a concentração do pessoal vai ser para essas áreas novas de tecnologia e tudo mais, né? exatamente, exatamente. Eu vejo pessoas, quando eu trabalho com pessoas mais jovens, né, a conversa sobre carro é outra, assim, tipo, o pessoal É, pega Uber. Pra que eu vou comprar pega um... Uber. É, não quero comprar apartamento. Fala assim, não, eu moro de aluguel mesmo. Uber o tempo todo. Fala assim, não tenho carro. Por quê? Porque eu economizo seguro, economizo manutenção, não gasto com um monte de coisa, então é bem mais barato. E realmente faz sentido também, porque é uma geração mais prática que a gente, né? Eu acho, não é só o mais prático, é menos arraigado a, como que eu posso dizer, Material. materiais, porque o carro, desde muito tempo, ele tem um significado do tamanho do poder das pessoas. Dependendo do carro que a pessoa tem, é um nível de poder que ela Verdade. dá lá para os outros, né? Então, tinha-se uma necessidade de ter carro no passado, que, meu Deus, vão pensar de mim, vão pensar que eu não tenho capacidade, que eu não tenho É poder, verdade. Porque né? o chefe tinha que ter um carro maior, mais pomposo, sei lá, tal, né? Pra mostrar até que é chefe. Exatamente, o poder. Poder, né? E a Sim. galera hoje está muito livre disso, e eu acho muito É. bom. Realmente vai ter menos negócio do que a gente, né? Que ter o carro, o X, para mostrar o poder. Não, agora eu já estou com 35 anos, então agora é outro tipo de carro que eu tenho que ter. Para os homens, eu acho que isso ainda pesava mais ainda no sentido de ter o poder, né? Ter o carro ali como poder. A mulher, os sofrimentos eram outros. Mas eu Sim. vejo a galera aí hoje que pega a bicicleta do Itaú, aí essas que É ficam verdade. paga por tempo de uso, e tem lá nas regiões lá da Zona Mas Sul em também, São Paulo, que eu não sei o nome daquele patinete, né? patinete, tem um outro também que eu não lembro o nome, que é tipo um triciclo, né? Que sei, triciclo não, enfim. Aquele mais rápido que eles vão, já tem a linha deles, rapidinho, eles vão
de um lugar para outro, deixa lá, depois volta e pega. E eles não têm, eles têm totalmente assim, esse desapego mesmo, porque, na verdade, eu acho que o apego deles é diferente do nosso. É diferente. É diferente, é diferente. A gente tinha uma necessidade, até outro dia eu estava conversando com um colega falando, né, que o que mata o ser humano é a necessidade que a gente tem. É uma necessidade de aparecer, uma necessidade de possuir, é uma necessidade de estar, é uma necessidade de ser. E quando você rompe com isso, com tudo isso, você fica livre. Aí você mexe também com as pessoas, né? Porque Sim. aquela pessoa vai romper com isso. Ah, não quero ter mais carro, não tem mais carro. Agora eu ando de Uber, não quero mais esse emprego CLT, agora eu quero empreender aqui no meu negócio. As pessoas em volta começam a achar que você ficou louca, né? Meu Deus, Sim. agora ela não tem carro, agora ela não tão certinho, né? Que pagava mensalmente, agora, mano, pediu demissão e foi abrir um negócio. Né? Mas assim, onde está a felicidade de cada um? Né? Eu já vi executivos que chegaram no topo, né, na direção de uma empresa que tinha um salário estrondoso, carro, status e altamente infelizes, adoecendo e largaram tudo para ir montar uma barraca de lanches na praia e estavam Tá super, tudo bem. tá tudo bem. Só que quem tá em volta acha que pirou, né? A pessoa Sim. pirou. Então, eu imagino que muita gente aqui do seu público deve até viver situações parecidas com essa, né? De querer entrar para o empreendedorismo e ser vista como louco ou louca pelos familiares e pelos amigos, né? Que falam, mas meu Deus, em casa, como assim? Ela tinha um trabalho, né? Que saía todo dia para no mesmo horário, tinha um salário mensal e agora está trabalhando em casa. Como assim, né? O que aconteceu? Será que está doente? Então, e muitas vezes essas pessoas que falam possivelmente também adorariam romper com seus padrões, né? Porque estão numa vida neurótica e infeliz, não Sim, consegue e ainda fala da vida do outro. é verdade. Eu acho que a gente podia até dar uma cutucada aqui no pessoal para ver se alguém está passando por isso ou já passou, de tá pensando em largar tudo e a família achando que tá ficando doido. Com certeza já passou por isso. Ah, com certeza. Eu desativei os comentários rapidinho para o pessoal conseguir visualizar seu rosto, porque, né, conforme as pessoas vão entrando, aparecem os comentários e as pessoas que estão entrando bem no bem na sua frente. Pessoal, deixem aí nos comentários e na interrogação. A Érica tá mandando aqui, ó. Minha amiga Mari está dando um show. Tá mesmo, eu tô gostando, porque tá bem bacana, porque é interessante mesmo e bem atual o assunto, porque tem tudo a ver mesmo. Vamos ver se o pessoal vai interagir. Vocês podem colocar aqui nos comentários ou na interrogaçãozinha também para vocês mandarem aqui pergunta, mensagem, comentário com relação ao que a gente está falando aqui. Podem ficar à vontade, pessoal. E um outro ponto bem interessante também, né? Essa pandemia que a gente falava que era ser 15 dias, né? Eu lembro até hoje, no dia 20 de Ai, não, vamos ficar 15 dias com tudo fechado e tal. Falei, ok, né? Tudo bem. 15 anos viraram 2 anos. E 2 anos que as pessoas tiveram que ir para dentro de casa, trabalhar em casa, não deixaram de ter lazer, não podiam mais sair nos finais de semana. Então, as pessoas, no começo, ficaram mais próximas aos seus familiares, porque teve família que o marido e a esposa vieram trabalhar para dentro de casa. Né? E aí imagina o pânico, né? Marido, filho, esposa, casa e para mim que sou de RH, e aí acontece um acidente, a hora que foi cortar o pão, no intervalo cortou o dedo, é acidente de trabalho. nossa. Então, Sim, passado o primeiro tempo, as pessoas começaram a ficar com elas mesmas. Né? Acho que foi um banho de contato consigo mesmo que nem sempre foi positivo, né? Eu percebi pessoas que acabaram chegando perto de se encontrar, né? De estar em contato consigo mesmo e aí fugiram
porque a maioria das pessoas não quer ter um contato com o que está guardado lá no nosso porão mental. Então, caíram de cabeça na internet, então o aumento de horas na internet foi significativo. Em outras formas de fuga, né? Bebida, comida, joguinhos na internet, o tanto de quantas horas algumas pessoas passam jogando coisinhas na internet. Então, a pandemia trouxe esse excesso de presença e Sim, lado, a ausência de si mesmo, né? Porque foi um mergulho na internet, foi um mergulho em várias outras coisas que te tiravam o foco de si mesmo. E agora a gente percebe o resultado de tudo isso, né? sim, O aumento de suicídio, o aumento de depressão, o aumento de ansiedade, aumento de uma série de coisas que antigamente ou ficava mais escondido ou não tinha tanta incidência. Mas o fato sim. é que a saúde mental agora fez assim, explodiu, né? As pessoas estão se vendo frustradas por tudo isso que passamos, teve perdas, né? Pessoas que perderam familiares. Para muitas famílias a pandemia foi assim, Devastadora. Aqui foi. Aqui nós, em 15 dias, eu perdi meu sogro e minha cunhada, em 15 dias. eu Então, imagino. para a gente se recuperar, e fora mais 7 pessoas também da família, então no total foi um estrago assim emocional muito grande para a gente se recuperar. Você falou, é uma perda que você fala, como que eu vou lidar com uma perda de 9 pessoas ao mesmo tempo? Então é Exatamente. algo assim que você fala, gente, e a pandemia mexe demais com o nosso psicológico, porque o fato de você ficar obrigado a fazer uma coisa que você não sabe nem o que esperar, só de ficar obrigado a fazer trancado em casa, uma coisa que você não está entendendo muito bem o que vai acontecer, quanto tempo vai ficar, como que funciona, tal. Então, é algo muito maluco para poder interpretar também e mexe mesmo. E eu acho que a Eu, gente nunca entrou tão com medo como a gente entrou agora nesses 2 anos, porque você não sabia o que te esperava, né? Se você ia é, pegar o coronavírus e se pegasse, se você seria uma das pessoas que teria o Covid-19 de forma grave ou não. Foi um mergulho no escuro. Ninguém foi, sabia. Né? E aí, fora as perdas materiais também, né? Muita gente perdeu o emprego, quem tinha sim, negócio, perdeu o negócio. Então, o que a gente percebe na questão da saúde mental é uma necessidade absurda de cuidados agora para juntar esses caquinhos, né? verdade. O furacão passou, né? A pandemia passou devastando, arrancando vidas, negócios, postos de trabalho, e agora ficaram os cacos, né? E como montar tudo isso? E quer montar do jeito que era? Né? Será que eu quero montar os caquinhos e voltar à vida que eu tinha? Dá para voltar à vida que eu tinha? Porque para muitas pessoas não vai dar. Para muitas pessoas, ou fecharam empresas, ou saíram da onde estavam, e é que nem você falou, e fora a condição familiar de pessoas que perderam vidas, né? E aí como é que monta esses cacos? Como que volta a ser a vida como ela era? Não volta. E Então, ser humano, a gente não é preparado para lidar com o obscuro, para lidar com um mundo que já não é mais aquele mundo que você estava. Tanto é que tem sim, só de perder o emprego, já tiveram um abalo psicológico absurdo. Né? Pessoas que estavam há anos numa mesma empresa e que fechou na pandemia ou que não pôde dar seguimento. Então agora a gente vive tempos sombrios, né? De pessoas sim, realmente colhendo os caquinhos e montando do jeito que dá. é verdade, exatamente. Eu E vi aí que tem comentário aqui da Célia Diogo 01. Muito interessante o assunto. Normalmente, as pessoas que largam tudo são taxadas de loucas. No início do novo negócio, precisa ter paciência para dar certo. É aos poucos e com muito trabalho. Verdade, Célia. paciência e uma coisa que eu sempre falo também, negociação.
Dá para negociar com essas pessoas que, olha, gente, eu tô numa nova empreitada, num novo momento de vida, né? Tô montando esse negócio, vou seguir mais no home office, pôr para fora, falar. Né? Freud já dizia, né? A cura é pela fala. Às vezes a gente engole muito, sendo que falar já ajudaria a resolver parte do problema. Se não dá, se ainda assim as pessoas vão achar que você está realmente louca porque você está abandonando tudo para abrir o seu negócio, então negocia com você mesmo. Eu tô afim, realmente, eu tô de fato afim de abrir esse negócio, é isso que eu quero para minha vida. Se você tiver clara, certificada e com embasamento, né, já estudou, conhece o público, conhece o negócio, sabe o que você vai fazer, vai embora. Vai embora. Porque assim, pessoas achando que a gente tá louca vai ter o tempo todo, né? Ou para um Vá. lado ou outro. Então, se você tá certa, ou certo, né, de que é isso que você quer, que é abrir um negócio, estude, né? Faça o que tem que ser feito, negocie com você mesmo. Eu posso fazer isso? Não dá para negociar mais. Você já tentou negociar com o pessoal, não dá. O pessoal acha que você realmente tá louca, que você tinha que voltar para o emprego CLT, enfim, não dá. Então negocia com você mesmo. Eu tô afim, eu posso fazer isso? Eu tô afim, eu posso fazer isso. Então vá. Vá, porque no fim, Sim. a gente mesma. A gente nasce sozinha, a gente morre sozinha. Então, segue o baile. É verdade, com certeza. Porque sempre vai existir gente para criticar, gente para julgar, e é tudo a gente entender o que você quer naquele momento também, né? Porque se a gente for ficar absorvendo tudo na nossa volta, a gente pira. E muitas vezes, aquele que te critica, possivelmente adoraria estar fazendo algo inovador na sua própria vida. Né? Porque quem que não se pega em algum momento da vida falando, mas peraí, meu, que raio de vida é essa que eu tô levando? É verdade. Eu não tô feliz, eu já cansei de seguir com essa minha profissão, ou eu já cansei da vida assim ou assado. Só que para tomar uma decisão de mudar tudo isso é muito complicado, é muito trabalhoso. Sim, Todo mundo que está na hora certa, na pegada de fazer essa mudança. E sim. é humano, é o inconsciente da pessoa falando para outra, ela nem percebe. Mas ela desloca a sua própria frustração no outro. Nossa, você No está outro. um emprego, para abrir um negócio. É... E aí cabe da pessoa, assim, entender que não é com ela. Não é com ela. Sim, é verdade, porque igual você comentou, né, que você está na transição do CLT. Sempre vai ter alguém que vai falar assim, não, aí quando você, às vezes a gente não tá feliz no CLT e você fala, ah, meu sonho é empreender. E aí você fala, ah, mas eu tenho a segurança, a estabilidade financeira do CLT, mas você fala, mas eu só tô feliz, assim, pelo conto de ter estabilidade, mas o emprego mesmo não tô feliz, assim, é um saco ter que estar aguentando meu chefe, ou a equipe não é legal, tal, mas você fala, vou trabalhar, porque lá porque é trabalhoso ter que depois lutar todo dia para ter uma meta, para vender, para poder fazer um monte de coisa, correr atrás, né, que você tem que trabalhar dobrado para um negócio que é para você. Você fala, ah, não. Aí quando alguém toma essa decisão, né, sempre tem alguém falando assim, nossa, mas que absurdo, você vai abrir no fundo, tem isso mesmo, eu já vi mesmo pessoas falando, depois de anos, ai, fulano é louco, abrir mão do CLT para poder abrir um negócio, vai falir logo. E até a questão desculpa te cortar, já cortando. Imagina, imagina. Análise, a gente, para quem resolve fazer essa viagem, né, entrar num processo psicanalítico para se conhecer e para entender as raízes dos seus sintomas, o porquê da estabilidade. Por que que eu tenho que estar me sentindo estável? Tudo bem, tem uma questão A prática de segurança prática, ver, mas por que que a estabilidade ou a falta dela te abala tanto? sim, Momento da infância que a falta de estabilidade te deixou vulnerável.
E de repente foi um momento que, ok, foi um momento lá no berço que eu chorei, minha mãe não pôde me dar atenção porque ela estava fazendo outra coisa. E aí quando você se depara com isso, você fala, não, mas espera aí, eu estou passando uma vida inteira com medo de perder a estabilidade por conta de um momento da infância. Então você quebra, você rompe esse trauma e aí você começa a seguir a vida. Então, se eu puder deixar uma dica aqui hoje para todo mundo, é façam terapia. Porque você se liberta de coisas que você está sofrendo hoje, que foram momentos que já passaram. Que já passaram. E a estabilidade é ok, é importante, é prática, questão financeira, você ter dinheiro para as coisas. Mas por que você não pode seguir teu sonho, por exemplo, que vai te tirar essa estabilidade? Sim. Às vezes também acho que tá ligado à crença limitante também, talvez. Então, essa questão das crenças limitantes é um vocabulário que é um pouco diferente do que a gente usa, né? Na psicanálise, na própria psicologia. É muito mais profundo do que crença limitante. É você estar sendo conduzida por um inconsciente que você não tem acesso no dia a dia. A partir do momento que você vai para a terapia, que você começa a falar as coisas, que você começa a contar teus sonhos, você começa a ver que não são só crenças limitantes, é toda uma vida que estava embasada em preceitos, em conceitos, em educação e cultura, que talvez hoje em dia não caiba mais. Talvez coube, Gente, mas hoje não cabe mais. É o que eu falei, sim. vida para nós, né, que já temos muito mais que 40, é muito a vida de hoje. É muito diferente. Né? Esses dias eu estava conversando com uma colega, lá na psicanálise mesmo, sobre a questão da linguagem neutra. E aí ela falou assim, mas eu acho ridículo isso, e imagina, para que falar isso? Só que assim, hoje em dia temos públicos diferentes, temos pessoas diferentes, e tem pessoas que estão se encontrando nessas novas formas de vida, novas formas de linguagem, novas formas de se colocar, de se entender, né? Pra gente, antigamente, era só homem e mulher. Né? Agora você tem uma sigla gigante, né? Sim, Que começou a colocar essas pessoas de forma inclusiva. Então, assim, sim, na nossa época era melhor, né? Na nossa época era diferente. O mundo mudou. E a gente precisa abrir a cabeça para não ficar presa a um passado que já passou. Inclusive do que a gente aprendeu. Né? A gente aprendeu várias coisas lá no passado. De repente, você está levando uma vida inteira que você não se descola, não vai, não arrisca, não faz o que sonhando, o que tem vontade, porque você está presa ao passado. nesse passado que hoje não cabe mais. Então, muito além de ter coragem para o empreendedorismo, é ir por uma via de romper com o passado e soltar. Né? Tem gente que a gente brinca, não solta o osso. Tem gente que está presa a um sentimento, presa a uma coisa do passado, como se fosse uma corda no braço, sangrando, que seria só você soltar que a corda sairia. Seria complicada. Mas você não consegue, você fica preso naquela corda do passado. E aí, Sim, como que vai romper com padrões? Como que vai se jogar na vida? Como que vai fazer um novo se está preso no passado? E isso, assim, quando você tem alguém para te ajudar profissionalmente falando, um terapeuta, um analista, um psicólogo, seja lá o que for, você entende que você não precisa mais segurar essa corda do passado. Essa corda já não cabe mais. O mundo mudou. O mundo mudou. sim. Vai pro teu sonho. Vai fazer o que... De quantas pessoas, né, que fizeram o que os pais queriam na época, fez medicina porque o pai queria, fez direito porque o pai era advogado, foi ser professora porque a mãe era professora e seguiu com um padrão que não tinha, às vezes não tinha nada a ver com a pessoa, mas a pessoa seguiu, porque a família inteira de advogados, a família inteira de... Imagina, se não for ser advogado, imagina, eu queria trabalhar com moda, não, mas o que minha família vai pensar de mim? Né? Todo mundo é advogado na família, vou fazer direito. Como que uma pessoa que queria fazer moda vai ser feliz trabalhando como advogado? Como? Sim, Se o desejo da verdade.
matando lá dentro. Queria estar trabalhando com moda, fazendo roupa em casa. Não vai conseguir, porque está indo contra os seus próprios desejos. E quando você vai contra o seu próprio desejo, você vive uma vida de robô. Sim, com certeza, é verdade. Porque ela tá se anulando, se entregando para algo que ela não vai conseguir fazer 100% também, porque ela não vai ser muito feliz lá, vai fazer no automático e muitas vezes, né, vai ser mais ou menos, e o que ela no fundo queria fazer, ela fala assim, não posso nunca falar qual que é a minha vontade. Exatamente. Aí fica a pergunta, né? O que te prende? O que prende Sim. as pessoas? Por que tá preso? Né? A gente não é árvore. A gente não. A gente pode transitar. E aí, por quê? Por que fica preso? E o Sim, emprego é verdade. muito por esse conflito, né? Para a pessoa Sim, vou empreender, agora eu vou firme no meu negócio. Você que trabalha bastante, você deve perceber isso o tempo todo, né? O quanto é dolorido sim. as pessoas se jogarem no empreendedorismo, muitas vezes é o sonho da vida delas. Sim, com certeza, porque é o sonho de um negócio. Algumas agora têm o sonho de, eu quero ir para um shopping, eu quero ter uma loja física, um espaço diferente e tal. Falar, mas a minha família não me apoia, porque eu me formei em tal área. Tem amigos, não sei se elas vão estar aqui na live, algumas, mas tem algumas que já comentaram, falaram assim, olha, eu sou formada em física, química, matemática, área, né, que a pessoa fala assim, nossa, poderia, né, tá trabalhando há anos, fazendo isso, aquilo, e de repente ela fala, não, vai ser empreendedora, como assim? Você vai vender? Você vai ser uma vendedora? Ou ficar trabalhando pelo celular, algo que você não tem nenhuma loja, né? Porque tem muito disso, o digital, a pessoa fala, não tem nenhuma loja, como que você vai ganhar dinheiro? Não, melhor você continuar trabalhando lá no escritório, numa empresa, porque tem a questão também de você ficar no CLT do status, né? Falar, estou há 10 anos, 20 anos numa empresa, sei lá, nacional, multinacional, o cargo XYZ. Então tem muito dessa imposição da família acompanhar a evolução da pessoa, porque tem um degrauzinho. E aí, se ela vira empreendedora, parece que ela está sempre na mesma, né? A família não enxerga muito essa evolução. E aí fica a pergunta, né? Por que precisa desse olhar da família? É meio que como se fosse a família tem que dar uma aprovação, um amém ali, senão não tá bom. Então, e por quê? Isso aí tá preso, tá arraigado lá na infância, né? Essa necessidade de valorização, isso vem de longe, né? A questão da valorização dos pais ou da família não vem só na hora de abrir o negócio, né? É algo que já está ali enraizado já fazendo um tempo. Então, precisa romper com isso, né? Que necessidade? Por quê? Por que necessita? Que nem a Erika colocou ali o medo, né? O medo de certo. O medo de não dar certo a gente vai acabar tendo em todos os lugares, né? Porque quando você entra numa empresa, você também não sabe se vai dar certo. Sim. Quando você sai de casa, quando você acorda, você não sabe se vai te acontecer alguma coisa. Então, o medo, ele tá intrínseco em tudo, né? Quando a gente acorda, a gente já tá correndo risco. Ah, com certeza. Essa semana eu quebrei meu cotovelo. E aí eu falei, gente, eu não sei nem como eu quebrei, mas eu simplesmente caí em cima do braço e meu cotovelo trincou. E aí eu Então, falei, nossa, né, por um quê? Fui buscar um copo de água e simplesmente eu virei e eu quebrei o cotovelo, que eu falei assim, nossa, então a gente, né, acontece cada coisa que você fala assim, nossa, poderia ter sido na rua, meu carro também quebrou. Aí eu falei tanta coisa e eu falei, nossa, então na rua você fala assim, aí as pessoas falam, mas se você estivesse trabalhando numa empresa, ia ser totalmente diferente. Mas aí também tá passível também de se acidentar, de acontecer qualquer coisa. Porque aí o que eu ouvi também outro dia, falando assim, mas em casa você não tem segurança, você deve ter escorregado alguma coisa, ou você teve uma crise de labirintite. Me falaram isso. trabalhando em casa, né?
Eu falei, a culpa é porque eu tô em casa. Eu falei, não, não foi. Eu falei, eu tava bem, mas enfim, é a pressa, porque eu tava com pressa de fazer alguma coisa lá que eu ia fazer e eu falei, mas acontece. Aí a pessoa fala assim, não, tá vendo? Se você não estivesse trabalhando em casa, seria diferente. Então é complicado, porque existe o julgamento em tudo também, né? Então é difícil. Porque se a gente se prende, igual você falou, a tudo isso, você fala, você não sai do lugar, você não evolui também, você não abre a mente, né, a questão de... Na minha época era melhor, na minha época era isso. Enfim, né? Espero que tenha uma hora aqui passar essa importância de que... Acho que duas coisas importantes. Tudo na vida precisa de dedicação, né? Seja no empreendedorismo, você tem que se dedicar, você tem que estudar, tem que ler, tem que entender o que você está fazendo, seja no trabalho CLT, ou seja no empreendedorismo. E a segunda questão importante é entender de uma vez por todas que o mundo mudou. O mundo mudou. Hoje tem outras formas de trabalho, outras formas de se colocar, outras linguagens, outras possibilidades. E que muitas vezes os nossos familiares não vão estar antenados a isso, né? Hoje em dia é uma realidade, trabalhar no home office, né? Trabalhar em casa é uma realidade, né? Trabalhar como youtuber é uma realidade. Enfim, tem novas profissões aí surgindo que podem contribuir muito com a humanidade, né? E outros que acabarão. Outros postos que acabarão. Tem postos em fábricas que já não exigem mais a questão, a necessidade do humano, que a máquina faz. Verdade. Então tem postos, solda. A fábrica tinha muitas células de solda, soldadores. Hoje em dia é o robô que solda. Então, o soldador vai ser um posto de trabalho que daqui a uns anos não vai ter mais. E até porque essa galera nova não vai para o Senac ou para o Senai fazer o curso de solda. Então, vão acabar. Então, os tempos mudaram. Mudaram bastante, porque eu vi... já faz um tempo que eu vi, acho que desde 2021, começo de 2021, tem até uma faculdade registrada em Brasília, tal, pelo MEC, inclusive, teve aprovação para você se tornar youtuber, porque virou uma profissão. Faculdade para ser youtuber, certificado pelo MEC, que eu fiquei impressionada, que eu falei assim, gente, nem tinha conhecimento disso. Então, olha só o quanto também o mundo está evoluindo, né? Igual a Erika colocou ali, o mundo mudou, existem novas oportunidades e possibilidades. A Mari falou e disse, com certeza, né, Erika? Não, porque a gente fica, ai, mas que ridículo. Ai, a pessoa vai ser youtuber. Ai, mas isso... Por que não? Por que não? Sim. Então, acho que é isso. Acho que eu consegui em uma hora aí passar um pouco do que eu vi comigo mesmo, do que eu vejo com os outros e que eu já estou projetando para o futuro, né? Realmente precisaremos de pessoas com a mente aberta, porque eu acho que a gente só está no começo aí da mudança. Acho que muitas novidades virão, em termos de trabalho, de empreendedorismo, de novos postos, muita coisa nova vai chegar. E o ser humano é criativo, o ser humano vai trazer novas formas de se colocar, de trabalhar, que a gente nem imagina. E não dá para a gente ficar mais preso nesse discurso de que na nossa época era muito melhor, né? A galera é criativa, novos postos de trabalho surgirão, novos empreendedores, novos negócios, muita coisa nova vai surgir. Sim, é verdade. A gente nem imaginaria... Tá cortando aqui pra mim. Desculpa, no finalzinho eu não consegui. Mas surge tantas profissões novas, por exemplo, o Uber, por exemplo, né? E aí podia prever algo do tipo que os taxistas, né, iam diminuir no sentido de correr o risco de perder o emprego e uma profissão que parecia ser tão segura. Você imagina, né? E veio uma pessoa com uma mente totalmente diferente, totalmente fora da caixinha, e entrou com o Uber, né? E você fala assim, nossa, que revolucionário.
porque a pessoa já está lá na frente, então a gente nem sabe o que vai vir por aí, mas eu também tenho certeza, porque essas mudanças, essas pessoas dessa nova geração, tal, igual meu filho vive falando, é robótica, ele já quer aprender coisas que eu já falo inglês fluente praticamente, eu falo, já tá me passando. Então, é algo interessante que você fala assim, nossa, a facilidade deles para coisas novas é muito melhor do que a gente, porque a gente fica muito preso ao passado mesmo. Eles estão vindo aí com tudo, entrando na Tudo. faculdade cursos novos que não tinha na nossa época. E que bom, coisa nova chegando aí. Você pega aquele site hotéis.com, é um dos maiores sites de reserva de hotelaria, e eles não têm nenhum hotel. É verdade. Então, assim, que bom. Sim, não, com certeza. Não, foi muito bom, obrigada. Nossa, foi excelente. Pessoal, deixem bastante coraçõezinhos aí para a Mari, foi sensacional. Pena que é tão pouquinho tempo, mas muito obrigada por ter tirado esse tempo para poder ajudar também as empreendedoras. Muita gente vai assistir depois, porque a live fica ficando salva. Tem gente que perde algum pedacinho, volta para poder assistir. Mas foi muito bom, espero também ter ajudado as pessoas aqui a abrir um pouco a mente, a procurar também uma terapia. Então, é algo que eu penso assim, depois dessa pandemia, todos nós vamos precisar de fazer terapia, porque não tem como. Todo mundo ficou com alguma sequela psicológica. Só os caquinhos agora. É verdade. Roberta, muito obrigada mais uma vez. Érica, muito obrigada. A todos e todas aí que participaram. E se eu puder deixar uma última dica aqui, vendo que a maioria do seu público é mulher, que realmente coloquem essa força que a mulher tem. Uma mulher brasileira é muito guerreira, é muito corajosa, e rompam com os padrões e vão para cima. Com certeza. Mundo. Sim, muito obrigada. Foi excelente, pessoal. Muito obrigada. Obrigada, Mari, de coração. Foi muito bom mesmo. Abrir, espero, né, assim, ter aberto a cabeça de muitas pessoas, ou pelo menos ter ajudado aí para poder fazer alguma mudança. Obrigada mesmo. Agradeço a todos que acompanharam a live, ou quem está chegando aqui agora, a live vai ficar salva, você vai poder assistir ela inteirinha, rever algum momento que de repente você achou interessante. As dicas também que a Mari deixou aqui também foi muito bom. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada, pessoal. Um final de semana, uma ótima semana para todos. Agora com a maratona, eu só volto no mês de maio, mas durante a semana tem a programação normal, vamos dizer assim. Eu volto com as lives de conteúdo. Obrigada, pessoal. Obrigada, Mari. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.